E aí, curioso, preparado para finalmente entender o que é Bitcoin e nunca mais passar vergonha na roda de amigos? Pensa comigo, muito tempo atrás, quando o dinheiro nem existia, a galera precisava trocar coisas, tipo uma galinha por um saco de arroz para sobreviver. Aí alguém teve a brilhante ideia de inventar o dinheiro, e pronto. Todo mundo ficou quebrando a cabeça para entender como aquilo funcionava na época. Agora, um grande avanço na maneira como lidamos com o dinheiro está acontecendo, e ele se chama Bitcoin. No vídeo de hoje, você vai descobrir de um jeito simples e direto o que é essa inovação, como ela funciona e, o mais importante, como não cair em ciladas. Quanto antes você entender essa revolução, mais chances tem de aproveitar e até lucrar com ela. Mas o que é Bitcoin? Bitcoin é uma moeda digital descentralizada. Mas calma, vamos simplificar. Ele é um tipo de dinheiro que existe apenas no mundo digital, sem precisar de cédulas ou moedas físicas. Além disso, não depende de bancos ou governos para funcionar. Ou seja, ninguém pode simplesmente congelar sua conta ou imprimir mais bitcoins do nada. E tem mais. Muita gente acha que só dá para transferir Bitcoin pela internet, mas na real, também é possível enviar via sinais de rádio ou até por satélite. Pense no Bitcoin como um tipo de dinheiro global, que pode ser usado em qualquer lugar e transferido por diferentes meios, sem precisar da aprovação de bancos ou governos. E qual é a diferença entre Bitcoin e o dinheiro tradicional? O dinheiro que usamos no dia a dia, como real, dólar e euro, é controlado pelos governos e bancos centrais. Eles podem congelar contas, emitir mais dinheiro quando quiserem e, com isso, causar o que chamamos de inflação. Com certeza você já ouviu esse termo que parece um fantasma assombrando todo mundo, né? Mas calma, vou te explicar. Inflação é quando o dinheiro perde valor porque há mais dele circulando. Funciona assim. Imagine que um mercado tem apenas 10 maçãs e 10 pessoas querendo comprar. Se cada uma tem R$5, o preço da maçã pode ficar equilibrado. Agora, suponha que de repente o governo decide imprimir mais dinheiro e cada pessoa agora tem R$10. O que acontece? Todos podem pagar mais pelas maçãs, então o vendedor aumenta o preço para R$10 cada. Agora há mais dinheiro em circulação, mas a quantidade de maçãs continua a mesma. Como o vendedor percebe que as pessoas têm mais dinheiro para gastar, ele aumenta o preço das maçãs. Agora imagine isso acontecendo em toda a rede de comércio. Os preços começam a subir em efeito cascata e, de repente, tudo fica mais caro. Resumindo, é por isso que a inflação acontece. Quanto mais dinheiro existe em circulação, menor é o seu valor e mais caro tudo fica. Já o Bitcoin é diferente. Ele não pertence a nenhum governo ou banco. Sua quantidade é limitada, só existirão 21 milhões de bitcoins no mundo. Como não dá para criar mais, ele não sofre inflação como o dinheiro tradicional. Essa limitação faz com que ele seja um bem escasso, e quanto mais raro algo é, mais valioso ele pode se tornar. Agora você deve estar se perguntando, se ninguém controla o Bitcoin, quem definiu que só existirão 21 milhões no mundo? A resposta é Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do Bitcoin. Quando ele desenvolveu a criptomoeda, programou no código-fonte da rede que o número máximo de bitcoins seria 21 milhões, sem exceção. Isso significa que, ao contrário do dinheiro tradicional, ninguém pode simplesmente criar mais bitcoins do nada. Essa limitação foi pensada para tornar o Bitcoin um ativo escasso, parecido com o ouro. E quem é o misterioso Satoshi Nakamoto? Esse nome é apenas um pseudônimo, que pode representar uma pessoa ou até um grupo de programadores. Em 2008, o misterioso Satoshi publicou um artigo explicando como funcionaria uma moeda digital totalmente descentralizada. No ano seguinte, em 2009, ele lançou o software que deu início à rede Bitcoin, tornando possível fazer transações sem precisar de bancos ou governos. Desde então, sua identidade continua um dos maiores enigmas da internet. Quem é Satoshi? Onde ele está? Por que desapareceu? Ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa, ele criou as bases para a maior revolução do dinheiro digital.
Mas se não existe um banco por trás do Bitcoin, quem controla as transações? Para controlar as transações, Satoshi Nakamoto utilizou uma tecnologia revolucionária que já estava em desenvolvimento: a blockchain. Pense na blockchain como um livro de registros digital, onde cada transação é anotada de forma segura e transparente. Mas, ao contrário de um livro comum, esse registro não fica guardado em um único lugar. Em vez de um banco controlar tudo, a blockchain é mantida por milhares de computadores espalhados pelo mundo, operados por pessoas conhecidas como mineradores. Os mineradores não precisam confiar uns nos outros e nem sequer conversar entre si. Cada um faz seu trabalho de forma independente e, mesmo assim, tudo funciona perfeitamente. Como esses registros não ficam guardados em um único computador e podem ser acessados por qualquer pessoa, o sistema se torna super transparente e impossível de burlar. Ninguém pode apagar ou alterar as informações. E qual a vantagem de ser um minerador de Bitcoin? Os mineradores são como os guardiões da rede Bitcoin. Eles usam computadores para resolver desafios matemáticos que ajudam a validar e registrar todas as transações. E por que alguém faria isso? Simples, porque dá dinheiro. Quando um minerador resolve um desses desafios, ele recebe uma recompensa, uma parte das taxas de transação pagas pelos usuários e novos bitcoins fresquinhos, que fazem parte do limite total de 21 milhões que podem ser minerados. Essa recompensa é o que mantém o sistema funcionando. Quanto mais mineradores participam, mais segura e descentralizada a rede fica, sem precisar de bancos ou governos para controlar nada. Basicamente, os mineradores garantem que o Bitcoin continue existindo. A blockchain é realmente segura? A resposta curta, sim. E vou te explicar o porquê. Para tentar fraudar a blockchain ou criar um registro falso, hackers teriam que invadir e alterar todas as cópias que estão espalhadas em milhares de computadores ao redor do mundo. Imagina a loucura que seria isso. Mesmo que conseguissem fazer algo tão improvável, a fraude seria imediatamente descoberta. Isso porque cada bloco da blockchain está criptografado e faz referência ao bloco anterior, criando uma cadeia de dados onde cada registro depende do anterior para ser validado. Ou seja, se alguém tentasse alterar algo, toda a cadeia se quebraria e a fraude seria facilmente identificada. Por isso, a blockchain é quase impenetrável. Mas o que é essa tal de criptografia? Vamos descomplicar com uma analogia simples. Imagina um cofre que só pode ser aberto quando duas chaves diferentes são usadas ao mesmo tempo. A chave pública é como uma cópia que qualquer pessoa pode ter e usar para trancar o cofre e guardar uma mensagem segura dentro dele. Agora, a chave privada é a chave única, que só o dono do cofre tem, e só ele pode usar para destrancar e acessar o que está guardado. Essa é a ideia básica da criptografia: transformar informações em um código seguro e só quem tem a chave certa pode acessar o conteúdo. Mas como ganhar dinheiro com o Bitcoin? Se tem uma coisa que todo mundo quer saber é essa. Afinal, além de ser uma tecnologia revolucionária, o Bitcoin também pode ser uma ótima oportunidade para lucrar. Mas como isso funciona na prática? Uma das formas mais conhecidas é o trading, que nada mais é do que comprar Bitcoin quando o preço está baixo e vender quando ele sobe. O lucro vem justamente dessa diferença de preços. Agora, se você é do time da paciência, pode optar pelo investimento a longo prazo. Muita gente compra Bitcoin e segura por anos, apostando que seu valor vai aumentar. E olha, a história mostra que, apesar de algumas quedas no caminho, ele sempre encontra um jeito de se recuperar e continuar subindo. Outra opção interessante é aceitar Bitcoin como pagamento. Se você tem um negócio ou presta serviços, pode receber seus pagamentos em Bitcoin e expandir seus clientes para o mundo inteiro, sem depender de bancos ou fronteiras. Se ainda não ficou claro o quão revolucionário o Bitcoin pode ser, imagine o seguinte cenário. Você precisa viajar para outro país levando uma quantia considerável de dinheiro. No sistema tradicional, isso envolve dois problemas.
o volume de dinheiro físico que você precisa carregar e a necessidade de declarar ao Banco Central a quantia que está levando para o exterior. Com o Bitcoin, isso muda completamente. Você pode transportar um valor muito maior no bolso de forma prática, sem precisar carregar notas ou se preocupar com burocracias. Ao chegar no seu destino, basta converter o Bitcoin para a moeda local e usar seu dinheiro como quiser, sem as limitações impostas pelo sistema financeiro tradicional. E se você está aí se perguntando como assim levar Bitcoin no bolso? Gostei de ver, curioso. Está prestando atenção. Mas é exatamente isso. Quando você compra Bitcoin, você guarda ele em uma carteira digital chamada Hard Wallet, que nada mais é do que um pendrive moderno feito especialmente para armazenar Bitcoin e outras criptomoedas de forma segura. E tem mais. Quando você configura uma Hard Wallet, o sistema gera um conjunto de palavras-chave chamado Seed Phrase. Esse código secreto é único e deve ser guardado com muito cuidado, pois é ele que garante o acesso aos seus Bitcoins. Agora, aqui vem a parte interessante. Mesmo que sua Hard Wallet estrague ou seja perdida, seus Bitcoins não desaparecem. A Seed Phrase permite recuperar tudo em outro dispositivo, pois seus ativos não estão realmente dentro da carteira, mas sim registrados na blockchain. A carteira é apenas a chave de acesso. Então, um aviso importante. Se perder essa sequência de palavras, adeus Bitcoins para sempre. E atenção, também é possível deixar seus Bitcoins armazenados em uma corretora, mas isso tem riscos. Se a corretora falir, você pode perder tudo porque a chave de acesso não fica com você, e sim com ela. Ou seja, seus Bitcoins só são realmente seus quando você tem as palavras-chave em mãos. Agora que entendemos os conceitos básicos, vamos analisar algumas declarações polêmicas contra o Bitcoin. Afinal, temos que ver sempre os dois lados da moeda. Em 2017, Joseph Stiglitz, economista vencedor do Prêmio Nobel, declarou: "O Bitcoin deveria ser proibido." Proibir o Bitcoin? Isso seria tão ineficaz quanto tentar banir a internet no passado. Pensa só, o Bitcoin não pertence a nenhum governo, não está preso a um banco central e já é usado por milhões de pessoas no mundo todo para proteger seu patrimônio. Como exatamente alguém conseguiria desligar algo que não tem um botão de off? Além disso, essa ideia de banimento geralmente vem mais do medo ou da falta de conhecimento do que de uma análise séria da tecnologia. No final das contas, o mais inteligente não é lutar contra o inevitável, mas entender e se adaptar ao que já está acontecendo. Afinal, foi assim com a internet. E olha onde estamos hoje. Em 2018, Nouriel Roubini, economista e professor da Universidade de Nova York, fez uma previsão ousada. O Bitcoin é a mãe de todas as bolhas. Mas será que ele estava certo? A verdade é que reduzir o Bitcoin a uma simples bolha é um erro comum. Diferente de ativos puramente especulativos, ele já sobreviveu a diversas crises, caiu, levantou e continuou crescendo. Se fosse só uma febre passageira, já teria colapsado há muito tempo. E olha que interessante, na década de 90 muita gente também dizia que a internet era só uma moda passageira. Hoje nem precisamos dizer no que deu, né? Em 2025, Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, disse: "Não sou contra as criptomoedas, mas o Bitcoin não tem valor intrínseco." Mas espera aí. O que realmente tem valor intrínseco no mundo financeiro? O dólar, por exemplo, não vale nada por si só. Ele só tem valor porque as pessoas confiam nele. E o Bitcoin, a mesma coisa. Mas com uma diferença crucial: ele não pode ser inflacionado por governos nem manipulado por bancos centrais. O que dá valor ao Bitcoin não é um papel assinado por um banco, mas sim sua escassez, segurança e a aceitação crescente ao redor do mundo. Se isso não é valor, então, o que seria? Agora chega de tanto papo cabeça. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre o Bitcoin. Curiosidade número 1. O aniversário do Bitcoin. O Bitcoin comemora seu aniversário em 3 de janeiro, dia em que o primeiro bloco, o bloco Gênese, foi minerado em 2009.
Essa data marca o início de uma revolução no sistema financeiro e é celebrada por entusiastas ao redor do mundo. É um lembrete de como uma simples ideia pode transformar todo um setor. Curiosidade número 2. Bitcoin Pizza Day. Em 22 de maio de 2010, um programador chamado Laszlo Hanyecz fez história ao usar 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas. Sim, essa foi a primeira transação do mundo real usando Bitcoin. Na época parecia um negócio justo, mas se ele tivesse guardado esses bitcoins. Hoje, essas pizzas valeriam milhões de dólares. Esse episódio se tornou uma lenda no universo cripto e mostra como o valor do Bitcoin pode simplesmente explodir com o tempo. E aí, será que essas foram as pizzas mais caras da história? Curiosidade número 3. O caso de James Howells. Imagine jogar no lixo sem querer uma fortuna de milhões de dólares. Foi exatamente isso que aconteceu com o britânico James Howells. Ele acidentalmente descartou um dispositivo com 7.500 bitcoins. E quando percebeu o erro, ofereceu milhões para vasculhar o lixão da cidade e recuperar sua fortuna. Mas aqui está o detalhe: se ele tivesse as palavras-chave, não precisaria do dispositivo. Os bitcoins continuam registrados na blockchain e só podem ser acessados com a chave privada. Sem essa chave, o dinheiro está perdido para sempre. E agora seus bitcoins estão literalmente enterrados no meio do lixo. Curiosidade número 4. Os satoshis. O Bitcoin pode ser dividido em unidades muito menores chamadas satoshis. Assim como R$10 são compostos por 1.000 centavos, um Bitcoin é dividido em até 100 milhões de satoshis. Ou seja, é possível realizar transações com frações minúsculas de Bitcoin, permitindo pagamentos de valores bem abaixo de R$1, mas ainda assim com a mesma eficiência e segurança. Curiosidade número 5. O Bitcoin é a moeda da nova ordem mundial? Será que estamos diante de uma revolução silenciosa? O Bitcoin, com sua natureza descentralizada, tem gerado especulações sobre seu papel na nova ordem mundial. Alguns teóricos afirmam que ele poderia ser a moeda do futuro, controlada por uma elite global que já se prepara para substituir os sistemas financeiros tradicionais. Mas seria o Bitcoin realmente uma solução para um sistema mais justo, ou ele faz parte de um plano maior para criar um novo domínio econômico? Com sua crescente adoção e a promessa de liberdade financeira, o Bitcoin pode ser a chave para a próxima fase da humanidade, ou a peça central de um jogo muito mais sombrio. O que você acha, curioso? Curiosidade número 6. Halving, o ciclo de escassez programada do Bitcoin. Já imaginou ter um recurso tão valioso que, com o tempo, se torna ainda mais raro? É exatamente isso que acontece com o Bitcoin. A cada 10 minutos, um novo bloco de transações é validado na blockchain, e os mineradores são recompensados por esse trabalho, como explicamos anteriormente. A cada 4 anos ocorre o halving, reduzindo pela metade a recompensa dos mineradores. Em 2009, era 50 Bitcoin por bloco. Depois caiu pela metade repetidamente e agora está em pouco mais de 3. No próximo, previsto para 2028, será ainda menor, chegando a 1,5. Isso pode parecer um desafio, mas na verdade é o que torna o Bitcoin tão especial. Com menos moedas sendo geradas, ele se torna mais escasso. E tem mais: o halving é um dos principais responsáveis pelos ciclos do Bitcoin. Após cada evento, o mercado costuma passar por períodos de forte valorização, seguidos por correções. É como um metal precioso que fica cada vez mais difícil de encontrar. Quanto menos disponível, mais desejado. Já falamos sobre como o Bitcoin funciona, as polêmicas, as curiosidades. Mas agora vamos parar por um instante e refletir. O que realmente dá valor às coisas? Pense bem. Muitas vezes colocamos um preço em algo sem questionar o que realmente o torna valioso. Seria a utilidade prática, a raridade, ou simplesmente o significado que atribuímos a ele? O Bitcoin, assim como uma obra de arte, não tem valor por sua composição física, mas pela confiança que as pessoas depositam nele e pelo impacto que ele representa. Um quadro de Picasso ou um Da Vinci
não valem milhões pelo material em si, mas pela história que carregam e pela inovação que trouxeram. O mesmo acontece com o Bitcoin. Seu valor não está no que se pode tocar, mas sim na sua capacidade de mudar o sistema financeiro global. Ele não é apenas uma moeda, é uma revolução digital. E aí, curioso, ainda ficou alguma dúvida sobre o Bitcoin ou tem alguma opinião diferente sobre tudo isso? Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Eu adoraria tentar responder qualquer pergunta que você tenha sobre o assunto. E se curtiu o vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.